Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, de Lógica de Programação 1, e hoje a gente vai continuar nossos estudos, né? Vamos trabalhar alguns novos conteúdos. Especificamente, a gente vai verificar como é que a gente utiliza a variável, o que são variáveis e como é que a gente utiliza as variáveis, né? Nos nossos programas, beleza? Então, vamos embora. Bom, uma definição sobre variáveis, a gente pode pensar como uma variável, como uma caixa onde você vai guardar algum valor, tá? Esse valor vai ser um daqueles tipos de dados que a gente já vem trabalhando na unidade 2, né? Números reais, e os inteiros, né? Números decimais, floats, caracteres, os chars, entre outros, né? Que a gente vai, à medida que a gente for avançando na disciplina, a gente vai apresentando esses tipos de dados e vocês vão explorando eles com mais profundidade, tá bem? Então, uma variável vai consistir em um espaço de memória, na memória do computador, onde o valor vai ser armazenado e vai poder ser modificado durante a execução do programa. As características principais dele tem um nome identificador, então é um identificador único para a gente poder referenciar a variável ao longo do nosso programa. Ela vai poder armazenar diferentes tipos de dados, tá? Então, pode poder ter variáveis para armazenar inteiros, outros para armazenar floats, caracteres e assim por diante. E ela facilita cálculos, comparações e processamento dos nossos programas, ok? Bom, vamos para um exemplo que é mais simples. Então, aqui tem um programa simples, tá? Que a gente está criando. E aqui a representação, o que, que vai acontecer na memória? Aqui é uma representação lúdica de um pedaço de memória lá para a gente entender o que está acontecendo, tá? O programinha começa como a gente já está acostumado, né? Vai ter lá o Cerquilha, né, o hashtag include, para incluir stdio.h, que é uma biblioteca que vai nos permitir utilizar os comandos de entrada e saída. Por enquanto está usando só o printf, né? Beleza? Função principal main, abre e fecha parênteses, aqui até aqui tudo igual, abre e fecha chaves, que aqui vai ser o corpo da nossa função principal, né? O bloco que vai conter todas as instruções que a gente vai executar na função principal. Bom, vamos para as novidades aqui. A primeira novidade é essa linha aqui, int ano. O que esse int ano é? Na verdade, isso aqui é uma declaração de uma variável, tá? Vai ser sempre dessa forma. Tipo de dado e o nome da variável, né, o tipo de dado que a variável vai armazenar e o nome, o identificador único da variável dentro do nosso programa. Então é isso, tipo da variável à esquerda, no caso é um int, um inteiro, número real, né? 1, 2, 3, menos 1, 0, enfim, números inteiros. E do outro lado, o nome que a gente vai poder utilizar para referenciar essa variável ao longo do nosso programa. Quando a gente faz essa declaração, vocês podem imaginar que o programa vai reservar um espaço de memória lá que caiba, né, um valor do tipo inteiro na memória. Então, vai reservar um espacinho de memória, que é lúdico, né, só para a gente mostrar como é que vocês perceberam que está acontecendo. E reserva esse espaço e associa esse espaço a um nome que é o nome que a gente deu aqui na declaração ano, para poder referenciar isso posteriormente, perfeito? Então, esse pedaço de memória, que vai armazenar um valor inteiro, a gente vai chamar isso de ano lá no nosso programa, ok? Então, esse é o primeiro ponto, a declaração de variáveis. Vai ser sempre dessa forma, tipo do dado da variável à esquerda, tipo de dado que a gente vai armazenar na variável à esquerda, e nome da variável à direita, ponto e vírgula para fechar a instrução. Bom, segundo ponto importante, bom, a gente tem uma variável, mas a gente percebe que a variável não tem nada nela aqui, né? Está vazia. Então a gente tem que ter alguma forma, um comando, um operador para atribuir uma variável ou um valor a essa variável, tá? Bom, quem é esse comando de atribuição que a gente vai utilizar no C? É o igual. Um sinal de igual vai dizer que essa variável à esquerda, no caso o ano que a gente declarou aqui, que espera receber um inteiro, recebe, né, o valor aqui que a gente está botando à direita. No caso, a gente colocou 2019, ponto e vírgula. Então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando esse valor inteiro aqui, o int que a gente declarou aqui, né, esse valor é um valor inteiro, né, poderia ser 1, 2, 3, 1000, 15, enfim, menos 7, mas aqui a gente está atribuindo o valor 2019 a essa variável ano. Quando a gente faz isso aqui, o que acontece na memória? A gente joga um valorzinho 2019 lá no espaço de memória reservado àquela variável ano. Então, a partir de agora, a gente consegue utilizar esse valor 2019 aqui, se referenciando pelo nome desse espaço de memória, no caso, o ano. Beleza? E o terceiro ponto
é só uma ampliação da utilização do printf. O printf, que a gente estava acostumado a utilizar, consistia no quê? O printf abre e fecha parênteses, abre e fecha as aspas duplas, e a gente colocava um texto. Bom, agora a gente quer imprimir estamos em 2019. Então a gente tem que dizer dentro do texto onde a gente vai jogar, onde a gente vai reservar um espaço para jogar esse valor da variável que está aqui, no caso é o ano, né? O valor 2019, que está armazenado na variável ano. Para isso, dentro das aspas duplas, dentro da nosso texto, nossa string, a gente vai delimitar, por meio desses códigos de formatação, o espaço que a gente quer jogar, o valor que está dentro dessa variável ano. Então, esse %d é o código de formatação para inteiros. Então, sempre que a gente tiver uma variável inteira, a gente vai utilizar o %d aqui dentro da primeiro parâmetro primeiro argumento da função printf. Estamos em %d. Aqui vai ser jogado o quê? O 2019, que é o valor que está dentro da variável ano. Por que ele está sendo jogado aqui? Porque, ó, percebam, depois tem um /n para dar quebra, né, que a gente já trabalhou, vírgula. A vírgula permite dividir ou delimitar o primeiro parâmetro, e depois a gente pode passar um segundo parâmetro de entrada que o printf vai utilizar para funcionar, que no caso vai ser a variável ano. Então vai pegar o valor que está dentro dessa variável ano e jogar onde? Aqui nesse %d, né, nesse espaço reservado pelo %d, né, para um inteiro, que é, no caso, 2019. Isso aqui, então, quando a gente executar esse programinha aqui que vai sair na nossa telinha, estamos em 2019. Então, agora, com o printf, a gente não só imprime textos fixos, a gente pode colocar textos e fazer um tipo de interpolação, jogar dados que estão dentro de variáveis para serem impressos na saída do nosso programa. Já fica um pouquinho mais interessante, né, o desenvolvimento do nosso programa, mais interativo. A gente consegue, então, agora trabalhar algumas variáveis e jogar isso no comando printf para imprimir, para exibir alguma coisa para o usuário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Minha sugestão é que vocês peguem, criem um programinha de testes com esse código fonte aqui e vão testando, vão atribuindo valores diferentes aqui e depois vão executando com outros valores para vocês verem as saídas, tá? Atenção só para a sintaxe aqui, né, que parece um pouquinho mais complicada, tá? Mas é só a questão de costume, de familiarização mesmo com as ferramentas. Printf, abre e fecha parênteses, depois abre e fecha as chaves, aqui vai o texto que a gente vai imprimir, né? Estamos em %d, o %d vai pegar o valor que está dentro da variável que a gente passa como segundo parâmetro de entrada da função. Então, estamos em %d, /n, /n, esse aqui é um código de formatação para dar uma quebra lá, não precisa ter aqui necessariamente, vírgula e o nome da variável que a gente quer pegar o valor e jogar aqui dentro. Beleza? Vamos seguir o baile. Beleza, como é que a gente representa isso utilizando aquelas formas de representação que a gente trabalhou lá, a gente já começou a trabalhar, né? A gente vai continuar trabalhando. O Chapin, português estruturado. Como é que a gente faz, por exemplo, a atribuição, né? Bem simples. No português estruturado, a gente vai poder ter as marcações de início e fim normais, que a gente já viu, e não precisa declarar a variável aqui, né? No caso, a gente está declarando só lá nos programas. Aqui a gente vai dizer que uma variável ano recebe 2019. Diferença lá para o programa em C, que lá a gente usava o igual para dizer que é o operador de atribuição, né? Ano recebe esse valor. Lá era igual. Aqui é uma flechinha indicando que esse valor vai para dentro dessa variável. E o comando escreva, bem similar ao printf, então ele vai ter escreva, aqui vai estar o texto inicial que a gente vai querer imprimir, vírgula, o ano, ou seja, qual é o dado que está dentro da variável ano que vai ser impresso aqui dentro. Beleza? Então, português estruturado bem simples. No Chapin, vai ser similar, bem simples também. Então, a gente vai ter dois retângulos, cada um com uma instrução sequencial, né, como a gente já vinha falando. Então, o primeiro retângulo vai ser o quê? A atribuição desse valor 2019 para a variável ano, assim como o português estruturado também usa essa representação por meio dessa flecha para indicar que esse valor vai para dentro dessa variável aqui. E depois, o segundo instrução, o segundo retângulo, vai ter um comando escreva, bem similar o comando ao português estruturado, né? Estamos em, aqui é o texto, vírgula, e o ano que a gente vai trabalhar. Então, essas são as formas de representação de algoritmos genéricos, né? Para a gente enxapar em português estruturado. E a gente já viu também como é que a gente faz a implementação no C. Tá bem? Vamos ver mais alguns exemplinhos aqui.
Bom, agora um exemplo com mais de uma variável. A gente declarou, a gente está utilizando até agora uma variável, mas a gente pode fazer coisas desse tipo. Declarar diversas variáveis e utilizar elas no meu programa. Então, por exemplo, aqui a declaração de duas variáveis. Notem aqui que a gente está dizendo que o tipo de dado, né, qual é o tipo de dado que a gente vai armazenar na variável NA, vírgula NB. Então, a gente pode fazer esse tipo de declaração reduzida. O que eu estou dizendo? Eu vou declarar uma variável NA, número A, que é inteiro, né? E vírgula, número B, que vai ser inteiro. Então, vai reservar, essa declaração faz com que a gente reserve dois espaços de memória lá, um que a gente vai chamar, ambos os espaços vão armazenar inteiros, né? Um a gente vai referenciar como NA e o outro como NB, perfeito? Então, aqui a gente vai conseguir utilizar mais de uma variável no nosso programa. Depois, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está atribuindo valores, você lembra, o operador de atribuição é igual, a variável NA primeiro e depois a variável NB. Então, NA recebe 10, então 10 vai ser atribuído ao valor a NA, então vai ser colocado dentro do espaço reservado, que é de memória que é referenciado pela variável NA, e o 20 vai ser jogado dentro do espaço de memória referenciado por NB. Então, a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Primeiro, NA vai receber 10, na sequência, NB recebe 20. Perfeito? Beleza. Vamos seguir o baile. Printf agora, mesma coisa, o printf, ó, percebam que a gente tem três elementos que a gente vai ter como parâmetros de entrada aqui no printf. Então, printf normal, printf abre e fecha parênteses, beleza? Primeiro vai ser primeiro parâmetro vai ser o texto, né, que a gente quer imprimir, no caso está dizendo A, dois pontos, %D, B, dois pontos, %D, barra N. Bom, o que a gente está dizendo aqui? Ó? A gente quer imprimir A, dois pontos, o valor de NA, B, dois pontos, o valor de NB. Como é que a gente faz isso? Reservando de novo o espaço de memória dentro, espaço de memória nada, o espaço para colocar o resultado do texto dentro da string aqui, desse texto marcado por abre e fecha, abre e fecha aspas duplas, tá? E agora a gente vai ter o quê? Vírgula NA, vírgula NB. Então a gente está passando dois parâmetros a mais. No exemplo anterior a gente passava um, que a gente utilizou só a variável ano lá, né? Agora a gente tem que imprimir NA e NB. Então, o primeiro cara que apareceu logo depois desse texto vai ser jogado para o primeiro porcento D que está reservado lá no printf. E o segundo, por consequência, no segundo espaço reservado. Então, essa ordem aqui é importante, tá, pessoal? Então, se vocês trocarem a ordem de NA e NB, botasse aqui, por exemplo, NB e aqui NA e imprimir invertido. Então, é importante que vocês obedeçam a ordem em que aparecem os elementos aqui no printf, tá beleza? Então, o que vai imprimir? Ah, dois pontos, vai pegar %D. Quem é que vai jogar aqui dentro? Bom, vai jogar o valor de NA. NA é 10. A, dois pontos, 10. B, dois pontos, %D. Quem é o segundo elemento? NB. NB vale 20. Então, o que vai imprimir no nosso monitor? A, dois pontos, 10. B, dois pontos, 20. Beleza? Depois, mais um tipo de atribuição. Até agora a gente ia fazendo atribuições simples, assim, né, de uma variável recebendo um valor lá que a gente chama de constante, literal, né, ou seja, NA recebe o 10, NB recebe 20. Mas eu posso fazer esse tipo de atribuição, ou seja, NA pode receber o valor que está em NB, que é uma outra variável do tipo inteiro. Ambas são do tipo inteiro, então eu posso fazer isso aqui. O que vai acontecer aqui? Basicamente, ele vai olhar o que tem lá em NB. NB tem 20. Então, NA vai receber o valor, uma cópia do valor que tem em NB. Então, NA agora também é 20 na minha memória. Percebam? Tranquilos? Bom, e por fim, a gente vai ter novamente a mesma instrução que a gente teve aqui nessa linha, a gente vai fazer aqui para imprimir e ver e verificar o que vai sair na minha tela de exibição. Printf A, dois pontos %D, B, dois pontos %D, barra N, vírgula NA, vírgula NB. O que vai imprimir? Bom, vai pegar, bom, agora o NA vale 20 e o NB vale 20, então a gente vai ter essa saída de dados lá no meu monitor. Beleza? De novo, pessoal, utilizem esses exemplos aí, pratiquem, peguem esse código, vai estar disponibilizado aqui todos os slides,
e digitem lá, tanto no seus, no Deve Ser Mais Mais, né, quem tem instalado, ou no ambiente online que vocês estiverem utilizando. Tranquilo? E façam testes, comecem a utilizar NA, mudem os valores que vocês querem atribuir para NA, para NB, enfim, e vão vendo o que acontece. Invertam aqui, NB recebe NA, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bem? Beleza? Então a gente viu agora como a gente declarar variáveis e como a gente atribuir valores a variáveis e como a gente pode atribuir o valor de atribuir um valor constante a uma variável e também como a gente pode atribuir um valor de uma variável para outra variável, que é esse exemplo que a gente trabalhou aqui. Vamos lá. Calculando expressões, tá? Além disso, até agora a gente fez coisas muito simples, né? A gente pegou valores e jogou em variáveis e só vai mostrando, né? Depois uma variável, pegar o valor dela e jogar em outra variável e também só vai mostrando. Mas a gente pode calcular coisas, né? Fazer cálculos de expressões. Então, por exemplo, a gente pode ter um exemplo simples de cálculo de expressões. Vamos ver o nosso programa aqui em C. Tá? Então, de novo, sempre a mesma estrutura, né? Hashtag include stdio.h para poder utilizar o printf, né? Você lembra disso? Main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui vai ser onde a gente vai colocar o código, né? O código fonte que a gente vai, de fato, executar no nosso programa principal. Beleza? Vamos passo a passo. Aqui, de novo, a memória lá, como é que uma representação lúdica, só para a gente perceber como é que funcionaria nosso programa. Primeira coisa, a gente vai ter a declaração das variáveis. Aqui a gente está declarando 3 variáveis, né? A gente já criou um programa que declarou uma, depois um programa que declarou 2, e agora um programa que declara 3 variáveis. Então, de novo, sempre à esquerda o tipo dessas variáveis, no caso são tipo inteiro. Então, a gente reservar espaço para 3 variáveis, uma que vai ser chamada de parse1, outra de parse2 e outra de R. E elas vão ocupar um espaço na memória para que caiba, né, um valor inteiro, e cada um desses espaços vai ser referenciado por um nome, pelo identificador que a gente definiu aqui. Esse aqui, parse1, vai ser esse espaço, o parse2 vai ser esse outro espaço, e o R vai ocupar esse outro espaço. De novo, aqui uma representação só para ilustrar e vocês compreenderem de forma mais simples, tá bem? Depois da declaração das variáveis, a gente começa a utilizá-las. Parse1 recebe 12, recebe um valor constante, né, um literal. Parse2 recebe 15. O que isso vai fazer? Vai fazer com que esses valores 12 e depois o 15 sejam alocados, cada um nas variáveis que estão relacionadas a eles. Então, parse1 recebe 12, ponto e vírgula, parse2 recebe 15. E a gente tem essa representação aqui na memória. Bom, a parte de cálculo de expressões é que a gente vai ver agora com o R. Tá? O R é o resultado da expressão que é a soma dos dois valores que estão nessas variáveis, parse1 e parse2. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Basicamente, o R vai receber a soma entre o valor que está em parse1, que é 12, e o valor que está em parse2, que é 15. Então, vai pegar, esse lado da expressão à direita vai calcular essa expressão, né? O lado direito vai calcular essa expressão, 12 mais 15 vai dar seus 27, e o 27, então, vai ser atribuído à variável R, lá na nossa memória. Por fim, vamos imprimir. Quando a gente mandar imprimir lá, perdão, dá um printf para exibir o resultado, o que vai imprimir? O valor que está em R, né? Printf, abre e fecha parênteses, abre e fecha as aspas duplas, aqui vai o texto, o %d para a gente marcar o local, né, onde a gente quer que o valor da variável aqui, que é passada como segundo parâmetro, vai ser jogado. Então, o 27 vai ser pego daqui do R e ser jogado aqui no %d. Soma 2 pontos, 27. É isso que a gente vai exibir lá no final. Tá bem? Assim como os outros probleminhas, os outros exemplos, a minha dica é que vocês implementem, né? Criem esses programas do zero, digitem eles e façam algumas brincadeiras, vão mudando os valores para ver o que acontece, né, com esses cálculos. Também mudem as operações que vocês querem executar aqui, as operações aritméticas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais ainda nessa aula de hoje, tá bem? Seguimos aqui. Então, algumas definições de variáveis. Constante é um valor fixo invariante. No caso, a gente está falando de constante aqui na questão dos iterais, né? Quando o NA recebia, sei lá,
12, NB recebia 7, enfim, esses valores. Variável é um espaço de memória que pode conter a cada tempo valores diferentes, por isso que é uma variável, um valor vai variar. Seu conteúdo é referenciado através de um nome, que é o identificador que a gente já bem trabalhou, e é importante que a gente forneça nomes significativos para as variáveis. Isso vai ser bobagem, mas é importante que, para facilitar a manutenção e a compreensão do código, que vocês coloquem nomes significativos. Por exemplo, se vocês estão trabalhando com uma variável que vai receber nome, ano, então coloquem int ano, por exemplo. O dia, int dia, enfim, e assim por diante. Coloquem nomes significativos às variáveis para simplificar. Isso é uma dica que vai valer para vocês depois, ao longo de toda a graduação aqui e também posteriormente no mercado de trabalho, tá bem? E expressões, né? Expressões são representações simbólicas de operações a serem feitas sobre determinados operandos, visando a obtenção do resultado. A gente fez uma expressão simples, uma soma, né, de duas variáveis e jogou o resultado dentro de uma terceira variável para depois imprimir. Então isso é uma expressão. A gente vai ver vários tipos de expressões à medida que a gente for avançando no curso. Bom, exemplos de atribuição, então a gente pode ter variável recebendo uma constante, então A recebe 5, que é as primeiras exemplos que a gente trabalhou, basicamente é isso, né? A gente pode também ter uma variável recebendo o valor de outra variável, por exemplo, B recebe o valor de C, enfim, só cuidem para os tipos das variáveis serem os mesmos para não ter distorção. Então, se B e C, a gente espera que esses dois sejam inteiros, então, por exemplo, para poder fazer uma atribuição dessa natureza aqui. E a gente pode ter variável recebendo o resultado do cálculo de uma expressão. Então, a variável D recebe o resultado dessa soma, de A mais 3, enfim. A gente pode utilizar também variáveis que vão ser somadas, né, que D seja inteiro, a variável tipo de nome A deve ser o inteiro, que somado com 3 vai dar um resultado e a gente vai atribuir esse resultado à variável D. Alguns exemplos de atribuições inválidas. É basicamente só vocês cuidarem que as variáveis têm que estar sempre à esquerda, né, da expressão. Eu não posso atribuir a uma constante 3 o valor A, por exemplo. Isso não faz nenhum sentido. Então, as variáveis têm que estar sempre à esquerda e os valores constantes à direita. Idem aqui, né, que a gente está atribuindo uma variável a uma expressão, isso é inválido, é ao contrário. Né? A receberia 3 mais B, por exemplo. E uma expressão também não pode receber uma expressão. Tem que ser sempre uma variável recebe o cálculo de uma expressão. Perfeito? Pessoal, para fechar essa aula que já está ficando comprida demais. Nomes de variáveis. Algumas regrinhas para a criação de nomes de variáveis, tá? Que vocês têm que obedecer. Bom, primeiro ponto, deve começar com uma letra minúscula ou underline, ou sublinhado, tá? Então, uma letra ou sublinhado, perfeito. O restante pode ser composto por letra, dígito, sublinhado, etc. Né? E, por exemplo, podem ser letras maiúsculas ou minúsculas sem problema, tá? Mas é necessário sempre iniciar com letra sublinhada e depois o resto do nome, o identificador, pode ser composto por essas outras coisas. E não é permitida também a utilização de acentuação. Tá? Não utilizem caracteres especiais para a criação de nomes de variáveis. Perfeito? Evitem cedilha, enfim, acentuações, qualquer coisa que fuja do mais comum, né? Usem sempre sem tio, enfim, essas coisas dessa forma. 4. Palavras reservadas da linguagem não podem ser utilizadas para serem os nomes dos identificadores. Tá? Quais são essas palavras? A gente vai trabalhar ao longo do semestre, tá? Mas aqui algumas delas, tá? Então essas palavras aqui, a ideia é que a gente até o final dessa disciplina e da próxima a gente veja grande parte dessas palavras, então vocês não podem criar nomes de variáveis que contenham essas palavras reservadas, auto, break, case, char, const, continue, enfim, todo esse conjunto de palavras não pode ser utilizado para nomear uma variável do programa de vocês, porque elas têm uma função, né? Cada uma delas vai ser utilizada para definir alguma coisa no nosso programa. Tá bem, pessoal? Acho que é isso, já ficou longo demais. Qualquer dúvidas, acionem os tutores, mandem mensagens pelos fóruns e vamos discutindo aqui. E pratiquem, pessoal, sigam praticando para a gente continuar evoluindo aqui na nossa prática de programação, tá bem? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.